Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma série de relatos de pessoas que passaram pela experiência em uma cerimônia de ayahuasca e querem compartilhar aqui conosco. Os relatos são anônimos e se você deseja participar, enviar sua história nessa jornada, escreva para o e-mail que se encontra na caixa de informações. E vamos ao relato! Título do relato: Mais aprendizados. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou aquela que enviou o primeiro, segundo, terceiro, quinto e sétimo relato. E agora eu vou compartilhar com vocês esse oitavo relato, mas é referente à minha sétima experiência em uma cerimônia de ayahuasca. Então, em julho de 2016, eu fui a essa minha sétima experiência em uma cerimônia de ayahuasca, em uma chácara localizada no interior de São Paulo, Brasil, porém era outro instituto que fornecia rituais de ayahuasca, porque ele ficava mais próximo da minha casa. Então eu decidi participar nesse local. Pessoas já haviam até indicado essa nova localidade. Então cheguei até o local e havia poucas pessoas. Lembro que eram 3 mulheres participantes e 4 homens participantes. Havia uma única fiscal, lembrando que também lá era usado esse termo para definir pessoas que ajudam voluntariamente em uma cerimônia de ayahuasca para auxiliar os participantes no corpo físico. E também havia 3 fiscais homens. O local era pequeno, mas interessante. Havia na chácara 2 cachorros muito bonitos lá que ficaram livres durante o ritual. Estava só com um pouco de frio ainda na barriga. Fizemos a fila e tomamos a primeira dose, ou consagramos a primeira dose da ayahuasca. Fiquei sentada na cadeira em frente a uma fogueira. Lá também funcionava do mesmo modo dos institutos que eu já havia consagrado. Mulheres de um lado, homem do outro, uma fogueira no meio. E a gente não pode conversar, a gente consagra a ayahuasca e fica esperando os aprendizados. Preferencialmente com os olhos fechados, mas tem um momento que a gente pode bailar. Então eu sentei, voltando aqui ao ritual, eu sentei na cadeira em frente a essa fogueira. E já na primeira música entoada, eu comecei a ver figuras abstratas, mas ainda assim demorei um pouco para entrar realmente na força. Lembrando aqui que é o termo usado para dizer que a ayahuasca está fazendo efeito. Mais ou menos na 7ª ou 8ª música, eu entrei na força. Foram tantos aprendizados, informações ao mesmo tempo que eu não consigo bem entender e lembrar a sequência. Mas eu vou contar por partes aqui e mais ou menos o que eu lembro, tá bom? Então eu iniciei nessa força, na força da ayahuasca, vendo um indígena me dando a mão e me levando para uma floresta, para que eu pudesse sentir a beleza e as coisas boas da vida. Nessa hora, senti que o trabalho estava sendo realizado por muitos indígenas. Sei que eles estavam lá, eu senti. Eu vi um pouco do universo, a lua, as estrelas, como se estivesse vendo de uma luneta. Vi meu espírito se projetar. Fiquei de frente para mim mesma durante essa projeção. Vi a passagem do meu esposo e fiquei triste. Vi ele subindo ao céu, envolto de uma luz em forma de cone, e ele estava subindo, entre aspas, para o mundo espiritual, que é o que eu estava percebendo. Mas meus olhos enxergavam só até o universo escuro. Eu não conseguia ver para onde ele estava indo, mas eu sabia que era para um local, para o mundo espiritual. Nesse momento eu chorei bastante por ver isso e bati minha mão no chão me perguntando por que deveria existir a morte. Mas eu me acalmei. Depois dessa cena,
do meu esposo falecendo, eu senti as fases do luto, mas os espíritos me deram a visão do meu esposo subindo para eu ficar mais tranquila. Então, esse foi o aprendizado, que mesmo que nós tenhamos fases do luto, que com certeza é natural, naquele momento que foi me falado, olha, acredite que há algo melhor, acredite que há algum local, acredite que não acaba por aí. Esse talvez foi realmente o recado. Em seguida, foi me mostrado que dentro do meu cérebro mesmo, físico, que havia um ponto que parecia uma mandala. Aquilo estava demonstrando o que significava a minha fé. A ayahuasca dizia que quem tinha ajudado a transformar aquela semente, aquela fé dentro de mim, havia sido meu pai através dos conselhos espirituais e dizia que ele, meu pai biológico mesmo, está absolutamente no caminho certo da espiritualidade. Então, de repente, novamente me vi no universo, eu vi uma grande máquina, ou eu não sabia se era bem um portal ao certo. E um indígena com uma expressão séria me barrou, não me deixou entrar, e ele fechou a porta. Do lado de fora eu falava, por favor, deixa eu entrar, mas não abriram a porta de maneira alguma e aí eu fui embora. Umas 3 vezes me vi em frente a um grande portão dourado e sentia que ali era um dos mundos espirituais. Então me ocorreu na cabeça, naquele momento, em chamar pela mãe do meu esposo, ou seja, a minha sogra que já é falecida há muito tempo. Mas, obviamente, ela não apareceu. Na verdade, eu sentia que não era o momento. Fomos chamados para consagrar ou beber a segunda dose da ayahuasca. Eu estava ainda muito na força. Uma das fiscais me ajudou, me levou até o local para eu tomar, consagrar, e me deu bem pouco, bem menos do que eu havia tomado na primeira dose. E claro, durante o ritual eu vomitei, fiz limpeza umas 3 vezes, mas eu fiquei firme, eu não saí da fogueira. Então eu saía, ia fazer a minha limpeza, retornava. Uma hora começou a tocar músicas mais dançantes, que a gente chama do momento do bailado. Mas eu estava tão na força, mas eu ainda sentia muito a espiritualidade. Então deu vontade e eu bailei. Toquei tambor, toquei maracá. No momento do maracá, eu mentalizei que os espíritos passassem por minhas irmãs, pelos meus pais, em cada cabeça. E mentalizei também muitas pessoas como se fosse um pedido de oração. Nesse instituto, a equipe passou por nós, participantes, incenso, mirra e também abriram o momento do ritual do cachimbo sagrado, dentro da própria cerimônia de ayahuasca. Terminou o ritual, nós estávamos todos bem, e a gente ainda ficou um bom tempo na fogueira ao redor, conversando com o pessoal, contando um pouco da experiência, e eu vou até compartilhar um trechinho de uma experiência de uma outra participante que eu achei muito interessante. Ela compartilhou que durante a vivência dela, ela viu uma espécie de centauro que saiu com tudo, bem rápido, do fundo da terra, como se, digamos, abrisse um portal em frente a ela e deu a entender para ela que ele estava recolhendo todas as coisas ruins. E ela disse que nesse momento ela viu um de seus cães, que era a dona da chácara, que eles estavam lá naquele momento que eu cheguei na chácara e eles também viram, entre aspas, esse centauro. E ela falou que um deles tremeu e correu para o cantinho e ficou olhando para esse centauro com medo. Então, é muito importante também, para mim também foi, desde então, importante, além de me direcionar pela planta professora ayahuasca, compartilhar
entre nós as nossas experiências. Cada um vai ter um significado, mas é importante, foi interessante. E aí eu compartilhei esse trechinho para vocês. É isso, gente. Essa foi a minha 7ª experiência nesse 8º relato e em breve eu vou enviar outros também. Obrigada por escutarem, obrigada por compartilhar e comentem aqui também se vocês tiveram alguma experiência parecida. E é isso, gente. Então, até a próxima, se Deus quiser. Chegamos ao final do relato, espero que tenham gostado. Se sentirem, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até a próxima!